Você está nos domingos de maturidade. Acredite, você não chegou aqui por acaso. Então, abra os ouvidos e o coração, porque chegou a hora de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E quem será um instrumento do céu para nós essa noite é ela, esposa de Maxwell e pastora da Vindy Church. Priscila Eite é um presente de Deus para essa igreja e ser ministrado por ela é um verdadeiro privilégio. Pregadora, discipuladora, líder, professora, conselheira, Priscila nos abençoa com seu amor a Deus e com seu jeito alegre de ser. O seu sorriso é capaz de transmitir amor e de acolher qualquer pessoa que precise de um simples abraço. E hoje ela será a boca de Deus para nos trazer a sua mensagem. Que Deus a use poderosamente para falar conosco. Vamos receber agora, com muita alegria, Priscila Eite. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. 19. Dá um papo, Lucas, aí, gente. Já começou, hein? Oh, meu Deus. Que manhã extraordinária nós tivemos hoje, hein? Pastor Nilton pregou muito. Foi uma bênção. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: E entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu numa figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Versículo 7. E todos viram isto e murmuravam, dizendo que Jesus havia se hospedado com um pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Feche seus olhos. Senhor, nós te rendemos graça nessa noite. Nós te rendemos graça, Senhor, por ter aqui o Senhor tem nos ajudado, por ter aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, fala conosco, ó Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que teu Espírito, ó Deus, deseja falar em nossos corações. Senhor, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua palavra. Que os nossos corações, que os nossos ouvidos possam estar atentos para ouvir a tua voz falando conosco. Fala com a tua igreja, Senhor, porque nós precisamos ouvir o Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Jesus está passando por Jericó. E essa seria a última vez que Jesus passaria por ali. Porque na semana seguinte, Jesus ele seria crucificado. O que me chama a atenção nesse texto é que Zaqueu, ele não vai perder a oportunidade.
Quantas pessoas estavam ali naquele momento? Muitas. Não me deixa não, tecladista. Amanda, não me deixa não, Amanda. Quantas pessoas estavam ali naquele momento? Muitas. Só que só duas vão aproveitar a oportunidade: Zaqueu e Bartimeu. A gente nunca sabe se a oportunidade que a gente está tendo hoje será a última da nossa vida. Quando Zaqueu ele coloca no seu coração o desejo de conhecer Jesus, logo vão surgir dificuldades, logo vão surgir obstáculos, logo vão surgir muitas coisas para que ele não conheça Jesus. Só que o que me chama a atenção a respeito de Zaqueu é que ele não vai deixar que esses obstáculos, ele não vai deixar que essa dificuldade impeça ele de conhecer Jesus. Ele não vai deixar que esses obstáculos, ele não vai deixar que essas dificuldades impeça, que faça ele perder a oportunidade. Sabe por que as pessoas elas perdem a oportunidade? Porque elas ficam tão focadas nas dificuldades que surgiram, que elas acabam perdendo a oportunidade. Sabe por que as pessoas elas perdem a oportunidade? Porque elas ficam tão focadas na dificuldade que surgiu, no obstáculo que surgiu, que ela não consegue ver a oportunidade que Deus está gerando a elas no meio dessa dificuldade. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. No meio dessa dificuldade, Deus está gerando uma oportunidade para você. Talvez você não entendeu, vou repetir. No meio desse obstáculo, Deus está gerando uma oportunidade para você. A palavra de Deus para nós é: tire os seus olhos da dificuldade e veja a oportunidade que eu estou gerando para você no meio dessa dificuldade. Quantas vezes a gente não consegue ver as oportunidades que Deus está gerando a nós, porque a gente fica tão focado naquilo que nos falta. A gente fica tão focado naquilo que a gente não tem, na nossa dificuldade, que a gente não consegue ver a oportunidade que Deus está gerando para você. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é que Zaqueu, ele venceu os obstáculos. O primeiro obstáculo que Zaqueu ele precisou vencer foi o obstáculo do seu status social. No versículo 2, o texto vai dizer que ele era rico. Lucas, capítulo 18, no versículo 24, o texto vai dizer: e Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Porque Jesus disse que dificilmente um rico poderia ser salvo, porque ninguém pode servir dois senhores. Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 13: nenhum servo pode servir dois senhores, pois há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Vocês não podem servir Deus e ao... Entenda, Jesus não chamou diabo de Senhor. Jesus não chamou César de Senhor, mas Jesus está chamando o dinheiro de Senhor. Enquanto o homem não destronar esse Deus do seu coração, ele não vai poder se render a Jesus. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de amor ao dinheiro. Dinheiro como servo, ele é uma bênção. Um servo din-din vai lá, paga uma conta. Servo din-din vai lá, compra um sapatinho. Servo din-din vai lá, compra uma roupinha. Dinheiro como servo, ele é uma bênção, mas como senhor da sua vida, é uma maldição que pode te levar para o inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu
com toda a sua força e com toda a sua inteligência. Ei, você não foi criado para amar outra coisa que não seja Deus. Você foi criado para amar apenas Deus e nada além de Deus. E todas as vezes que nós colocarmos qualquer outra coisa no nosso coração que não seja o Senhor, vai ser ruim. O segundo obstáculo que Zaqueu ele precisou enfrentar, versículo 2, foi o obstáculo da sua profissão. O texto vai dizer que ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos naquela época. Eles não eram queridos, eles não eram amados, eles eram como os traidores da pátria, porque eles cobravam impostos para Roma. O terceiro obstáculo que Zaqueu ele precisou vencer está no versículo 3, que é a multidão. Tem multidão que é uma bênção, mas tem multidão que é uma prova. Essa multidão que não está deixando Zaqueu conhecer Jesus é a mesma multidão que mandou Bartimeu calar a boca. Essa multidão que não está deixando Zaqueu ver Cristo, conhecer Jesus, é a mesma multidão que mandou Bartimeu se calar. Cuidado com as vozes que você anda ouvindo. O YouTube é uma bênção, porque ele abriu para a gente muitas portas de possibilidade de a gente ouvir pessoas de Deus, pessoas que provavelmente a gente não teria oportunidade de ouvir, mas o YouTube, a internet nos possibilitou essa chance. Mas o YouTube também ele abriu a possibilidade, a porta da gente ouvir pessoas que, em vez de fazer a gente conhecer Deus, surgiu como obstáculo para que a gente não conheça o Senhor. Se o que você anda ouvindo está alinhado com aquilo que você acredita, está alinhado com o que você acha, está alinhado com o que você pensa, mas não está alinhado com a Bíblia, caia fora disso, porque isso pode ser a tragédia da sua casa. O quarto obstáculo que Zaqueu ele precisou vencer, ele era de pequena estatura, versículo 3. Ele não podia ver Jesus porque era pequeno. As suas limitações naturais impediu ele de conhecer Jesus. Zaqueu era pequeno no tamanho, mas era grande em questão financeira. Ele era pequeno no tamanho, mas era grande na questão de riquezas. O que o seu tamanho não abria a porta, mas o seu dinheiro, o seu poder, o seu status a fazia para ele. Só que no reino de Deus pouco importa se você é pequeno, se você é baixo, se você é rico, se você é pobre, porque aqui no reino isso aqui não importa. As suas limitações naturais o impediu de conhecer Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar, o segundo ponto que eu quero destacar nessa noite está no versículo 4. Diz o texto que ele correu adiante. Isso aqui é fantástico, porque as dificuldades não deixaram ele desistir de conhecer Jesus. Os obstáculos não deixaram ele de desistir de conhecer Jesus. O texto vai dizer que a multidão o impedia de ver Jesus, que a sua pequena estatura o impedia de conhecer Jesus, mas o texto diz que ele correu. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é correr de tudo aquilo que não nos deixa conhecer Jesus. Entende que as dificuldades não sumiram, os obstáculos não sumiram, mas ele correu para conhecer Jesus. Talvez tudo que você precisa fazer nessa noite é correr de ambiente que não deixa você conhecer Jesus. Talvez tudo que você precisa fazer nessa noite é correr de relacionamentos que não deixa você se aproximar de Jesus. Tudo que você precisa fazer nessa noite é correr daquilo que te impede de ver Jesus. Entende? Ele corre.
O terceiro ponto que eu quero destacar está no versículo 5. O texto diz: quando ele chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso ficar na sua casa hoje. Isso me chama a atenção, porque o que fez Jesus querer entrar na casa de Zaqueu? Se fosse apenas atitude, se a atitude de Zaqueu fosse apenas de curiosidade, isso não faria Jesus parar. Se a atitude de Bartimeu fosse de alguém curioso, não faria Jesus perceber e querer entrar na casa dele. Porque curiosidade por curioso, o que mais tinha lá no meio daquela multidão era gente curioso. Por que Jesus quis parar? Por que Jesus percebeu ele? Por que Jesus quis entrar na casa dele? Porque existe algo na atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele tem consciência da sua miséria e o quanto ele dependia de Deus. As pessoas, todas as vezes que eu olho para a Bíblia, para os evangelhos, todas as vezes que eu vejo para as multidões, todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas se aproximaram de Jesus porque elas queriam alguma coisa. Porque elas precisavam de alguma coisa terrena. Elas tinham necessidade de alguma coisa temporal, de alguma coisa, uma necessidade terrena. Mas quando eu olho para a história de Zaqueu, para o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, eu não vejo nenhuma necessidade terrena que Zaqueu tenha. Porque o texto já vai começar dizendo que Zaqueu era o quê? Rico. Então Zaqueu não tinha necessidade de dinheiro, porque o texto vai dizer que ele era rico. Mas o texto também não diz que Zaqueu estava doente. E o texto também não diz que o Zaqueu tinha algum parente doente. O texto não diz isso. Então qual é a necessidade de Zaqueu? Eu não vejo nenhuma necessidade para que Zaqueu queira ir até Jesus, para que ele queira conhecer Jesus. Embora eu olhe esse texto e veja que Zaqueu não tenha nenhuma necessidade que ele precisa, mas Zaqueu caminha na consciência que ele não tem tudo. Embora você possa olhar para o Evangelho de Lucas e possa pensar que Zaqueu não tem nenhuma necessidade, Zaqueu, ele corre com a consciência de que eu não tenho tudo. Ele sobe na figueira com a consciência de qual eu não tenho tudo, eu preciso de um Salvador. O versículo 6, o texto vai dizer que ele desceu depressa e recebeu com alegria. Isso me chama muita atenção. Porque o povo viu Jesus entrando na casa de um pecador, mas não viu o pecador que recebe o Salvador com alegria. A única coisa que a multidão vai ver é Jesus entrando na casa de um pecador, mas não vê a alegria do pecador de receber a salvação na sua casa. O cara desce depressa, recebe com alegria, mas a única coisa que a multidão consegue enxergar, a única coisa que a multidão consegue ver é Jesus entrando na casa de alguém pecador. Versículo 7, como que pode Jesus entrar na casa de um pecador? Isso tem nome, justiça própria, porque eles se acham mais merecedores do que Zaqueu, eles se acham mais dignos do que Zaqueu, por isso eles estão olhando Jesus entrando na casa de um pecador e estão dizendo, como que pode Jesus entrar numa casa de um homem como esse? Isso tem nome, justiça própria. Eles se acham mais merecedores do que Zaqueu. Eles se acham mais dignos do que Zaqueu. O pastor Newton, ele estava pregando algumas semanas atrás sobre justiça. Ele falou sobre justiça própria. E aí, toda a mensagem que é pregada no domingo, na segunda-feira, durante as semanas, a gente leva isso para as células. E eu me lembro da gente conversando sobre justiça própria. E tinha um rapaz lá da fogueira. E ele falando
sobre justiça própria, ele testemunhando sobre justiça própria. Ele falando que estava com um filho internado no hospital. E tinha duas crianças que estavam, a primeira ruim, o primeiro bebê pior do hospital era de um pai que era ateu. E o segundo bebê pior do hospital era o dele. E aí, ele ia para o hospital, ele orava, ele falava com as pessoas. E aí esse pai ateu, vendo ele orando, vendo ele falando com as pessoas, chegou para ele e falou assim: cara, me ensina a orar como você ora. Ele ensinou esse cara que era ateu a orar. O cara orou. E aí depois teve uma notícia no hospital, o médico chamaram ele dizendo que a filha do ateu recebeu alta. E aí depois o médico chamou o crente para falar, para dar notícia que a filha dele tinha morrido. Automaticamente a justiça própria gritou no coração dele. Ele: como assim, Jesus? Eu que sou o crente, eu que ensinei ele a orar. Ele nem acreditava no Senhor, ele nem sabia orar. Eu que ensinei, eu que falei, eu que sou fiel, eu que vou à igreja. Como assim? O Senhor errou de casa, o Senhor errou de endereço. Sabe o que a justiça própria pode fazer com a gente? Ela pode dizer para a gente que Deus errou. Quando a gente caminha na justiça própria, ela pode sugestionar para a gente, dizer para a gente que Deus está errado. Cuidado, irmão. E aí ele ali começou a murmurar, dizendo: eu que sou fiel, eu que sou crente. Como assim? E foi a minha filha que morreu. E é a minha casa que está em luto. Eu me lembro que quando eu perdi o bebê, e eu tinha chamado o Maxwell para conversar, o Maxwell falou assim: não se preocupa não. Tu acha mesmo que Deus vai permitir que a gente perca o nosso bebê? Eu tenho dedicado a minha vida ao reino de Deus, eu tenho dedicado a minha vida em servir pessoas. Tu acha mesmo que Deus vai permitir isso? Não passou muito tempo, a gente estava no hospital e eu estava perdendo o bebê. E o Maxwell indignado dentro do carro, batendo no carro, chorando. E aí o Espírito Santo visitou o Maxwell naquele momento dizendo: ei, onipotente sou eu, você era humano. E faz parte de ser humano passar por dor, faz parte de ser humano passar por perda. Crente também fica doente, crente também fica desempregado, crente também passa por perda. Só que a justiça própria sempre vai gritar pra gente: eu não posso passar por isso porque eu sou merecedor. Ei, você não é merecedor de nada. Alabaraçu e calabarabacia. A gente sempre vai achar que a gente merece mais do que o outro, que a gente é mais merecedor do que o outro. Ei, meu irmão, que a gente nessa noite podemos se libertar dessa justiça própria miserável que tem levado a tua casa para a desgraça. Que nessa noite você possa se libertar dessa justiça própria miserável que tem levado a tua casa para a ruína. Meu irmão, se a tua vida é de Deus, Ele faz com a tua vida o que Ele quiser. Você está vivo? Então faz parte, irmão. Passar por perda faz parte, passar por dor faz parte. Só que a justiça própria desse povo faz eles achar que eles são mais merecedores do que Zaqueu. Faz eles achar que é mais dignos do que Zaqueu. O quinto ponto que eu quero destacar está no versículo 8. O texto vai dizer: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se extorquir alguma coisa de alguém,
vou restituir 4 vezes mais. Repita comigo: arrependimento. Sabe qual é o nome disso? Arrependimento. Eu quero falar sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. E a tristeza segundo o mundo, ela gera remorso. Qual é a definição de arrependimento? Tristeza. E qual é a definição de remorso? Tristeza também. Só que, se eu pequei e eu me arrependo do meu pecado, a tristeza que eu estou sentindo é pelo pecado que eu cometi. Já remorso, eu pequei, eu não estou arrependido, apenas eu vou ficar triste. Mas a tristeza que eu estou sentindo não é de arrependimento, é apenas de remorso. Então, a tristeza que eu estou sentindo é com medo pelas as consequências do meu pecado. Um exemplo, eu matei alguém. Se eu estou arrependido do meu pecado, logo eu vou ficar triste. Mas a tristeza que eu estou sentindo é pelo meu pecado. É por ter tirado a vida de alguém, é por ter acabado com a vida de alguém. Já o remorso não, eu pequei, matei alguém, logo eu vou sentir tristeza. Mas a tristeza que eu estou sentindo não é pelo meu pecado, é se alguém descobrir, se eu for pego, se eu for preso, é medo pela consequência do meu pecado. 2 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 9. Agora, porém, me alegro. Vou ler aqui, porque eu não estou enxergando nada ali. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Versículo 10. A tristeza segundo Deus não produz, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo, ela produz o quê? O maior exemplo disso é Judas. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Deixa eu ler aqui. Quando Judas, que havia sido traído, viu... Meu Deus! Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Versículo 5. E disse: pequei, pois traí o sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? E a responsabilidade é sua. Versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e se enforcou-se. Isso aqui é terrível. Porque a tristeza segundo o mundo, ela gera o que, gente? Quando Judas peca e ele não se arrepende do seu pecado, ele peca, ele vai sentir uma tristeza, mas essa tristeza que ele está sentindo não é de arrependimento, e sim por medo do que ele fez, pela atitude que ele fez, pelas consequências do seu pecado. Qual foi o fim de Judas? Quando a gente lê em Mateus capítulo 26, no versículo 74, vai dizer: e ele começou a lançar as multidões, como é? Não, bota aí o versículo 75. Então Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou
amargamente. Isso aqui é uma tristeza segundo Deus. Quando Pedro peca, ele se arrepende do seu pecado. O arrependimento segundo Deus gerou em Pedro vida. Quando a gente vai ver nos capítulos seguintes, Deus restaurando Pedro, Deus tratando de Pedro, porque a tristeza segundo Deus, ela gera vida, mas a tristeza segundo o mundo, ela gera morte. Ah, meu irmão, quando o Zaqueu, ele tem consciência da sua miséria, quando o Zaqueu, ele tem consciência do seu pecado, isso vai gerar nele um arrependimento. Mas a tristeza que vai gerar em Zaqueu não é segundo ao mundo, que é gerado remorso, que gera morte. Mas a tristeza que vai gerar em Zaqueu é um arrependimento que gera vida. E quando eu sei que o que eu tenho é arrependimento, é porque está gerando vida. Olha que coisa terrível, quando Zaqueu, ele se arrepende do seu pecado, quando ele tem consciência do seu pecado, ele tem uma mudança de rota, ele tem uma mudança de vida. Qual? Aquele que roubava agora dá. Aquele que extorquia agora dá. Quem está mandando o Zaqueu dar? Quem está mandando o Zaqueu fazer isso? Ninguém. Mas quando ele tem um encontro com o Salvador, é impossível você não mudar. É impossível você encontrar com o dom de Deus, que é a salvação, e não deixar algo, não mudar algo. Quando Zaqueu, ele tem a consciência do seu pecado, quando ele tem a consciência que ele é pecador, imediatamente ele muda de vida. É um 360. Arrependimento, ela vai gerar vida. A sexta coisa que eu quero destacar está no versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. A salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. A salvação é o maior milagre que pode acontecer na sua vida hoje. Eu me lembro que no auge da pandemia eu estava conversando com uma irmã veio conversar comigo e ela estava chorando muito porque ela tinha perdido a mãe dela. E ela disse: Priscila, quando eu olho para a Bíblia eu vejo Deus curando pessoas. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus curando cegos, eu vejo Deus fazendo o paralítico andar, eu vejo Jesus ressuscitando mortos, eu vejo pessoas contando testemunho na igreja de milagres, de situações de pessoas que estavam piores do que minha mãe. Minha mãe era crente, minha mãe era serva do Senhor, minha mãe não faltava um culto, minha mãe era fiel a Deus, mas Deus não curou a minha mãe. E ela chorando muito, eu naquele momento dei um abraço nela, ouvir ela, e depois disse para ela: o maior milagre que Deus poderia ter feito na sua mãe, Ele já fez. Ela disse: qual? A salvação. O maior milagre que Jesus pode fazer por você hoje não é abrir uma porta, embora Ele possa abrir. Não é curar você de uma enfermidade, embora Ele possa curar. Não é curar alguém que está doente dentro da sua casa, embora Ele possa curar. O maior milagre que Jesus pode fazer por você hoje é a salvação. É incrível que Jesus já fez o maior milagre que Ele podia fazer na nossa vida.
E a gente quer trocar isso por coisas tão banais, que é temporal. Não troque o que é temporal por aquilo que é eterno. O emprego é temporal, a saúde é temporal, mas a eternidade, a salvação é eterna. Aleluia, fique de pé. O maior milagre que Jesus pode fazer por nós hoje é a salvação. O maior milagre que Jesus pode fazer sobre a sua casa hoje é a salvação. O maior milagre que Jesus pode fazer hoje sobre os seus filhos, sobre a sua família, é a salvação. É a salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, meu irmão, a coisa mais cara que há no céu, Jesus já nos deu. Entende? Ele não emprestou, Ele deu para que morresse no nosso lugar. Então faça como Zaqueu, não troque aquilo que é temporal por aquilo que é eterno. Aproveite a oportunidade que Jesus está te dando hoje. Abrace a salvação, abrace a graça de Jesus, porque ela é eterna. Feche seus olhos nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite focado naquilo que é temporal. Buscando aquilo que é temporal. Eu não estou dizendo que é errado, não. Busque mesmo. Clame mesmo se você precisa de algo. Mas talvez o que você mais precisa nessa noite não é de uma cura, não é de uma porta aberta, mas é a bênção da salvação, é o milagre da salvação. Entende? Zaqueu, ele vai ter uma visão do pecado, ele vai ter a consciência que muitos ali não vão ter naquele momento, o qual? Da sua miséria, da sua pequenez. Ele vai olhar para dentro de si e vai ver o quanto ele é pequeno, o quanto ele é miserável e o quanto ele dependia da graça de Deus. Enquanto a multidão está olhando para dentro delas, está achando que elas são merecedoras, que elas são dignas, Zaqueu está olhando dentro dele e está achando: eu não mereço. Sabe por que Jesus entra na casa de Zaqueu? Porque ele tem consciência de quem ele é. Enquanto as pessoas estão olhando para elas e estão achando que elas merecem, Zaqueu está olhando e está tendo a consciência: eu não sou merecedor. Talvez você chegou aqui nessa noite, talvez como essa multidão achando: eu mereço, eu sou digno. Mas faça como Zaqueu nessa noite. Olhe para dentro de você e perceba o quanto miserável você é. Perceba o quão pequeno você é e o quanto você depende da graça dele. Feche seus olhos aí, começa a orar e começa a falar com seu pai. Eu não sei como você chegou nessa noite, mas não perde a oportunidade. Faça como Zaqueu. Aproveite a oportunidade, porque a gente nunca sabe se a oportunidade que estamos tendo hoje será a última da nossa vida. Aproveita nessa noite.